Na semana passada, nós terminamos aí a nossa aula falando um pouquinho sobre a agricultura digital, em que é um novo conceito que se surgiu aí, que envolve, a coleta de informações de tudo que está associado lá à atividade no campo para auxiliar nas tomadas de decisões. Talvez, se vocês pegarem aí na internet, por exemplo, uma definição de agricultura de precisão, seria algo bem semelhante. A definição de geotecnologias talvez seria semelhante. Porém, a agricultura digital ela está associada à coleta de toda e qualquer informação do campo. Toda e qualquer informação de um trato cultural. Toda e qualquer informação do gerenciamento agrícola, da produtividade, do solo, dos dados climáticos aí. Então, a agricultura digital, eu estou trabalhando com o gerenciamento de todas as informações, gerenciando isso aí de forma computacional, trazendo essas informações para o computador e conseguindo empilhar essas informações, conseguindo sobrepor essas informações para nos auxiliar nas tomadas de decisões. E aí, a ideia da agricultura digital é essa, você trabalhar com todas as informações que forem possíveis em tempo real, né? Então, o ideal é que você consiga coletar as informações no tempo mais real possível para tomar decisões mais corretas no tempo mais real possível e que essas informações também sejam georreferenciadas. Eu comentei com vocês, na aula passada, sobre o ciclo aí da agricultura digital, algumas etapas que envolvem técnicas de agricultura de precisão, técnicas de geoprocessamento, técnicas de monitoramento, elaboração de mapas. Enfim, tudo isso aí é considerado uma agricultura digital em que você vai levantar de forma mais detalhada possível aí, Então, fazer um levantamento de dados de forma detalhada e de forma mais rápida aí possível, Então, não é só coleta de dados de solo, tá? Não é só o uso de um piloto automático, não é só o uso de um drone. Coletar toda a informação do campo e georreferenciar essa informação é tudo isso aí, agricultura digital. E aí, o que nós temos, Pensando em agricultura digital, que é o conceito da agricultura digital 4.0, nós podemos utilizar as informações agronômicas e detalhadas de cada talhão aí para dinamizar, para facilitar as nossas tomadas de decisões e também para reduzir custo operacional, reduzir custo de produção, aumentar a produtividade, monitorar com maior eficiência os dados da sua lavoura, monitorar com maior eficiência a parte ambiental do campo, monitorar com maior eficiência as condições edafoclimáticas, o risco de pragas, o risco de ataque de doenças ali dentro do local, o vigor, enfim. Você ter um bom monitoramento e boas ferramentas para auxiliar você nas suas tomadas de decisões. Mas dentro da agricultura digital entra a nossa disciplina. Porque o que a gente chama de geoprocessamento tem aí uma definição que diz que é um conjunto de tecnologias de coleta, manipulação e apresentação de informações espaciais. Não confundam o conceito de geoprocessamento com o conceito de geotecnologias, porque as geotecnologias aí são as ferramentas tecnológicas que eu vou utilizar para coletar dados que vão virar informação. Então, exemplo, o drone é uma geotecnologia porque ele vai gerar uma imagem em que a cada pixel daquela imagem eu vou ter uma informação lá da minha lavoura, por exemplo. Mas se eu não consigo transformar essa imagem em informação útil, eu não consigo transformar essa imagem em algo que vai me auxiliar nas minhas tomadas de decisões, vai continuar sendo apenas uma imagem. No máximo, uma imagem colorida e bonitinha aí.
Mas o geoprocessamento ele visa justamente isso, processar e analisar as informações obtidas por essas tecnologias, né, para gerar informação. E informação é conhecimento, gente. E conhecimento é poder, e quando você conhece a sua lavoura, por exemplo, eu gosto sempre de trazer essa disciplina para uma introdução da agricultura de precisão. Se você conhece o que está acontecendo no seu no campo, você consegue tomar decisões mais assertivas, consegue diminuir perdas, consegue aumentar a produtividade, reduzir custos aí, né? E aí, dentro do geoprocessamento, nós temos as geotecnologias, temos os SIGs, que são os sistemas de informação geográfica, que vão processar, né, os sistemas que vão nos auxiliar a processar essas tecnologias, mas a primeira coisa que fica de ideia aí do nome da nossa disciplina de geoprocessamento é justamente você utilizar conceitos computacionais, você ter problemas reais e tentar utilizar dessas ferramentas computacionais, desses conceitos e dessas técnicas para processar as informações daquele problema que você coletou anteriormente, e isso gere uma informação que vai te ajudar a tomar as decisões mais corretas possíveis aí, tá bom? E aí por isso que, se eu falei para vocês que a agricultura digital ela visa, né, coletar todas as informações possíveis da minha lavoura, né, para auxiliar nas tomadas de decisões, a agricultura digital está inserida dentro do geoprocessamento, né? Porque a partir do momento que você coleta informações e você utiliza as técnicas de geoprocessamento para processar essas informações, você está trabalhando aí da agricultura digital, você está trabalhando aí geoprocessamento, você está trabalhando aí agricultura de precisão. A diferença, embora conceitual, é basicamente a abordagem, né, que a gente tem aí. Inclusive, quando você... Foto que você mandou agora, Diego? Eu não vi se foi agora. Ah, você fala lá do seu monitor, né, que você mandou aquele dia, do piloto automático. Essa eu vi. Isso, eu vi sim aquela lá. Vou até usar ela depois, né, quando a gente falar aí sobre os GPS, se não se importar. Mas, gente, então o geoprocessamento ele vai justamente processar informações georreferenciadas. Então, lembrem desse termo geo. Se tem esse termo geo na frente, está associado à localização. Não sei se a gente vai começar a conseguir falar disso aqui hoje, mas está associado à nossa posição em relação à Terra, às nossas coordenadas. As geotecnologias são tecnologias que também estão associadas à localização. Um levantamento topográfico, você define lá no levantamento topográfico a localização de uma poligonal. Daquele monte de cálculos que a gente faz, a gente chega nas coordenadas e na área, ou seja, localização. É uma geotecnologia. Uma imagem de satélite, uma imagem de um drone, ela vai definir a localização lá do seu talhão, de um lugar, de uma extensão territorial. Mas ela é definida no espaço, ou seja, localização, posição, e aí você gera informação georreferenciada aí. Então nós precisamos, primeiro de tudo, entender isso. Que a partir do geoprocessamento nós vamos processar informações que são georreferenciadas, e para fazer o georreferenciamento, nós temos aí agora uma definição, já é uma definição agora mais técnica, que o geoprocessamento, analisando aqui só a figurinha, é um conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial. E o geoprocessamento ele está associado a essas etapas de trabalhos aí que vocês estão visualizando. Então, para fazer geoprocessamento, você tem a coleta de dados. Você precisa coletar dados para fazer o tratamento desses dados. Você precisa armazenar esses dados. Como assim? Eu vou pegar ele e vou colocar ali no armário de casa? Não. O armazenamento de dados aqui, eu estou falando em você coletar uma informação a partir de diferentes geotecnologias
e armazenar isso aí em um ambiente computacional, ou seja, armazenar isso aí na forma de banco de dados para que você consiga buscar essa informação lá no seu computador sempre que for necessária, para que você consiga encontrar, por exemplo, a informação de um preparo de solo, encontrar a informação aí de uma determinada pulverização agrícola no dia que você quiser, sem precisar ficar buscando papel, ou seja, informatizar e armazenar essas informações. O tratamento e análise é a grande cereja do bolo do geoprocessamento, porque de nada adianta eu ter informação se eu não consigo tratar e analisar essas informações da forma mais correta possível para gerar. Na verdade, de nada eu ter dados se eu não consigo tratar e analisar isso para gerar informação. Dado que não é analisado corretamente, que não é tratado corretamente, é ruído. É uma informação que não vai ter serventia alguma. Agora, todo dado que você coleta e que passa por uma análise correta, que passa por um tratamento correto, vira informação. E com informação você toma decisões mais corretas, você toma decisões mais assertivas aí. Por definição, né, o geoprocessamento também, as etapas do geoprocessamento, envolve também o uso integrado desses dados aí. O uso integrado é justamente o que acontece na prática quando a gente faz aí agricultura de precisão. Você trabalha, por exemplo, a elaboração de um mapa dentro de um ambiente SIG, de Sistema de Informação Geográfica. Hoje a gente vai entender o que é isso. E você leva esse mapa lá em um arquivo, num pendrive, descarrega essa informação no piloto automático lá que o Diego compartilhou, por exemplo, lá no grupo. Como que aquela máquina ela consegue ler uma informação que estava no pendrive e consegue fazer aquilo que você fez no seu computador sentado dentro de casa, por exemplo? É o uso integrado dessas informações. Essas tecnologias elas comunicam entre si principalmente devido à sua localização. O piloto automático sabe onde ele tem que ir porque aquele arquivo que você inseriu lá no piloto, naquele arquivo que você inseriu lá na colhedora, que você inseriu lá na máquina de aplicação em taxa variável, vai ler, antes de qualquer coisa, as coordenadas. Ele sabe exatamente onde fazer uma aplicação, ele sabe exatamente onde deve passar, ele sabe exatamente onde deve executar aquela atividade que você planejou. E essa é a grande diferença do uso da tecnologia lá no campo. Você primeiro pergunta onde, para depois perguntar o que fazer, né? Então, onde eu preciso corrigir o solo e depois quanto que eu preciso corrigir. Onde que eu preciso fazer uma subsolagem, depois perguntar o quanto eu preciso subsolar, por exemplo. Eu gosto de complementar essa definição aí do geoprocessamento com mais uma etapa, né? Na verdade, essa complementação que eu gosto de fazer nem tá aí, por exemplo, em livro. É uma opinião minha e que eu considero que isso aí é importante. Que o geoprocessamento, também uma etapa importante aí do geoprocessamento é a apresentação dos resultados. Então, quando eu falo para vocês que o geoprocessamento consiste na coleta, no armazenamento, no tratamento e análise e na apresentação dos resultados, eu estou querendo dizer que o geoprocessamento ele está estruturado nas seguintes etapas, né? Primeira, a coleta de dados. Segundo, no armazenamento desses dados. Deixa eu fumar um negócio aqui. Vai ficar melhor, porque senão eu não vou conseguir escrever ali. Geoprocessamento. Então, primeiro, a coleta. Segundo, o armazenamento.
Terceiro, o tratamento e análise. O quarto, o uso integrado. E o último, que não está lá no slide, a nossa apresentação de resultados. Por que eu considero que essa aqui é a estrutura básica quando a gente trabalha aí com geoprocessamento? Porque com diferentes geotecnologias eu vou coletar informações georreferenciadas com localização, não esqueçam disso. Segundo, que uma vez que esses dados estão coletados, eu vou armazenar isso aí, informatizar esses dados para que você consiga buscar e encontrar esses dados sempre que for necessário e gerar informações. Terceiro, a gente gera informações dentro do geoprocessamento a partir do tratamento dos dados e análises. Eu tenho diferentes técnicas para tratar e analisar dados. Se eu preciso fazer um estudo que eu vou fazer estimativa, por exemplo, de produtividade. Existem modelos agrometeorológicos aí, por exemplo, que você precisa saber da radiação, precisa saber dos dias ensolarados, precisa saber de fotoperíodo, uma série de variáveis para determinar a produtividade e potencial da lavoura. Se eu consigo espacializar essas informações, eu consigo gerar um mapa de produtividade da sua área plantada lá. Não é 100% assertivo, porque esses modelos são teóricos, né? Se você não mantém lá o nível de fertilidade do solo dentro do ideal, se você não mantém a água em quantidade e disponibilidade ideal para a planta, por exemplo, ela vai perder pouco de produtividade, mas você conseguiu fazer uma estimativa, você conseguiu gerar uma informação de quanto aquela área vai produzir, por exemplo. Não só isso, sim. Tudo bom? Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Aham. Ó, pra você ver, ótimo exemplo aí pra gente, Danilo. Casa bem com o que a gente acabou de falar, né? Porque você consegue ter uma informação para que a empresa ela decida ali, né, como, o que fazer para melhorar, se for pessimista, se for otimista, o que fazer para manter, né? E tudo isso envolve realmente isso aqui, né? Se você olhar a fundo, o que a empresa está fazendo é isso aqui, coletando informações, armazenando isso aqui. Esse armazenamento é uma coisa que a gente faz no dia a dia, né? Tão comum que parece que nem é uma etapa, mas é algo que você acaba fazendo no automático. Você recebe uma foto, você armazena lá no seu Google Drive, no seu Google Fotos, por exemplo, né? Tratou os dados, utilizou essas informações e apresentou resultados, né, para subsidiar, né, tomadas de decisões. É muito bem colocado o seu exemplo. Obrigado. Então, gente, isso aqui é a base do geoprocessamento. Se você consegue
seguir essas etapas, você consegue gerar trabalhos bons, com bons resultados aí, né? Vamos voltar lá? Então, por isso que eu considero que no geoprocessamento nós também temos que acrescentar uma outra etapa que não está aí nessa figurinha, que é uma figurinha de internet, que é a nossa apresentação de resultados. E aí, mais uma vez, né? Para trabalhar gel, vocês precisam trabalhar com localização. Hoje em dia a gente já faz isso constantemente, gente. Acaba que indiretamente nós trabalhamos com localização, seja para trabalho, seja para diversão. Você convida o colega aí para o churrasco, fazer uma aglomeração aí, né, clandestina, e ele não sabe onde é a sua casa, você vai fazer o quê? Não vai mandar a localização do WhatsApp? Você definiu a sua localização que ele vai chegar na posição que você compartilhou. Não vou entrar no méritos aqui de precisão agora. Você tá com fome aí no meio da noite, você vai usar o quê? Um aplicativo, né, para fazer o pedir comida. E como que ele sabe, o aplicativo sabe onde que tem que entregar o pedido? Devido à localização. E aí trabalha-se hoje em dia com localização. É aquela perguntinha, né? Sempre pergunte onde. Se você precisa responder essa pergunta básica, onde fazer determinada situação, você precisa trabalhar com as ferramentas do geoprocessamento, que é ele que vai te ajudar a responder isso aí, né? E aí por isso que, por definição, o geoprocessamento ele lida com dados georreferenciados. Dados georreferenciados são dados de localização. Vocês vão ver que esses dados de localização não é dados de localização qualquer. São dados de localização associados aí a definir as coordenadas que vocês estão em relação à superfície da Terra, em relação à Terra como um todo. Seja nossas coordenadas geográficas ou seja nossas coordenadas UTMs aí, né? E aí uma coisa interessante do geoprocessamento é a facilidade que você tem de empilhar informações. É a facilidade que você tem de sobrepor informações. Você consegue sobrepor, utilizando o geoprocessamento, uma informação de um levantamento topográfico. Gosto muito de dar os exemplos de topografia aqui, porque, primeiro, vocês vieram da topografia, a maioria veio da topografia agora, né? Fez ali comigo o semestre passado, então tá ainda fresco algumas coisas do lado da topografia. Segundo, que a topografia é uma geotecnologia, que você coleta informações associadas à localização. Mas se você pega lá os dados da topografia que você delimitou o seu talhão, sobrepõe esses dados a uma imagem de um satélite que você está monitorando essa área toda semana, e sobrepõe essa imagem de satélite aos dados de declividade do terreno e sobrepõe isso aí aos últimos anos, por exemplo, aos dados de produtividade. Você consegue ter sobreposição de diversas informações para gerar informações, para gerar resultados, que é o que mostra aqui, ó. Aplicações práticas aí, né, do uso do geoprocessamento, do uso da aplicação da agricultura de precisão. No primeiro aqui, que vocês estão vendo, para fazer esse mapinha aqui, ó, de potencial de produtividade de um talhão, em que você tem as manchas em vermelho com baixo potencial e as manchas em verde com alto potencial, você precisou sobrepor dados do vigor da vegetação que vai ser plantado. Então, informações genéticas, né, do vigor, da capacidade de crescimento, né, toda a informação fisiológica da planta. Você precisou, é um exemplo, nem sempre você vai ter todas essas informações. Medir as informações de condutividade elétrica do solo. Você monitorou a incidência de pragas e doenças lá nessa área. Você mediu a compactação no solo, porque a compactação, solo compactado vai impedir o crescimento radicular e, consequentemente, vai influenciar na produtividade.
Você vai medir, à medida que a planta vai desenvolvendo, o teor de clorofila lá nas folhas, clorofila A, clorofila B, vocês estudam lá com a Josiane, inclusive. Você vai medir a infiltração de água no solo, vai medir a declividade. Ó, são informações totalmente distintas a princípio, né? Trabalha aí com fisiologia, trabalha aí com física do solo, trabalha ali com entomologia, trabalha aí com fitopatologia, trabalho ali de novo com a fisiologia da planta, trabalho ali com a infiltração de água no solo, trabalho ali com a topografia. Todas essas informações, elas são sobrepostas. E quando você sobrepõe diferentes informações de um mesmo local, você consegue gerar uma informação consistente, né? Consegue gerar uma informação que vai te ajudar a tomar decisões. Imagina se todo produtor tem um mapa desse aqui, do potencial de produtividade da área dele. Se ele sabe quais são as manchas que vão produzir mais, os locais com maior e menor produtividade, quais são os locais que vão produzir menos. E aí você começa a direcionar, aí é a aplicação de agricultura de precisão. Quando vocês chegarem lá no 10º, por exemplo, eu vou falar isso para vocês. Para aplicar a agricultura de precisão, para tomar decisões mais corretas, você precisa conhecer a variabilidade da sua área, do seu talhão. E para conhecer a variabilidade, você precisou coletar dados associados ao espaço. E aí vem aquilo que eu falei para vocês, ó. O onde. Onde a minha produtividade é mais baixa. Porque onde ela for mais baixa, eu preciso tomar alguma decisão ali para melhorar a produtividade, porque talvez eu estou plantando numa área que mesmo eu investindo aí, ela não vai produzir. Ou talvez eu possa melhorar uma correção, posso melhorar uma adubação nitrogenada. Eu posso tomar diversas decisões baseadas na informação que eu gerei. Isso é agricultura de precisão. E para fazer agricultura de precisão, a gente fez geoprocessamento, né? Processou informações que estavam georreferenciadas aí, né? Olha lá, outro exemplo, né? Os mapas de nitrogênio, fósforo e potássio. Se você faz agricultura convencional, você faz um zigue-zague aqui e trata toda a área como sendo homogênea. Ou seja, tudo aqui seria aplicar 230 quilos por hectare de nitrogênio. E se vocês olharem em amarelo, é só um pequeno pedaço aí do mapa. Tem áreas que vai precisar aplicar 350 quilos, tem locais que vai precisar aplicar 110 quilos, que tá as áreas mais verdinhas aí. Ou seja, vai ter locais que eu vou aplicar muito mais nitrogênio, por exemplo, do que precisa, locais que eu vou aplicar muito menos nitrogênio do que precisa, né? Agricultura de precisão. Mas você só consegue tomar essa decisão de onde aplicar e quanto aplicar quando você sabe a localização do seu problema. Então, o básico do básico para trabalhar isso aí é definir localização, tá? Outro exemplo, aí já é mais um monitoramento. Dentro do monitoramento, esse caboclo aí da fazenda Busato, na região, se não me engano, da Bahia, é isso? Deixa eu conferir aqui. Eu acho que é a região da Bahia, a área de algodão ali. Aqui, ó, fazenda Busato. Deve ser um caboclo ali que deve estar preocupado demais com a vida, porque esse tanto de manchinha redonda que vocês estão vendo aí é pivô. Então ele quase não tem área irrigada, né? Se você visualizar, mesmo estando em preto e branco, você consegue ver claramente os limites aqui da propriedade, né? Aqui já não dá para ver muito bem porque não está em composição colorida, mas vamos falar que está passando aqui, ó. Você consegue monitorar todos esses pivôs ao mesmo tempo, usando uma imagem de satélite como essa aí. Entre diversas aplicações, monitorar evapotranspiração. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é uma imagem de um satélite gratuito chamado Landsat. Esse tal aqui, ó, Landsat 5. É um satélite norte-americano
Entretanto, que me dá imagens gratuitas a cada 16 dias do mesmo lugar. Tem problemas com nuvens em períodos chuvosos, que as imagens você não consegue obter dados e, por consequência, informação. Porém, a cada 16 dias você tem imagens, desde 1960. E aí vem um caboclo que fala para mim assim, que não, o cadastro ambiental rural lá é besteira. Ele nunca foi um fiscal lá em casa, ele não vai saber se eu vou desmatar ou não. Precisa? Com imagem dessa aí a cada 16 dias, você consegue identificar objetos de 30 por 30 metros nessa imagem aqui, ó. Sei que tá ruim da gente visualizar, mas se você trabalhar aí com técnicas corretas, com um zoom correto, uma escala correta, uma área de 30 por 30 metros, você já começa a conseguir identificar padrões na imagem. Interpretação visual, sabe que desmatou. E aí o fiscal está lá sentadinho no ar-condicionado e monta lá uma multa de 10 mil reais pro cara que desmatou. Porque ele sabe que desmatou. Porque tem imagens que comprovam isso aí, por exemplo. E o que é a grande vantagem de uma imagem igual essa aqui? Ela é georreferenciada, gente. Se eu processo uma imagem dessa aí dentro de softwares específicos, como o QGIS que eu comentei com vocês, como o ArcGIS, como até o Google Earth, por exemplo, dá para fazer algumas coisas. Eu consigo, antes de qualquer coisa, saber a localização dos pivôs que estão desativados. Consigo saber a localização dos pivôs que estão... Esse aqui, na verdade, estão em pousio, né? Estão passando por processo de recuperação da vegetação. De pivôs, aqui do lado é a ampliação. Ó. Desativado. Pivôs que estão em pousio. Pivôs que estão em funcionamento. E determinar, por exemplo, a evapotranspiração, essencial para o manejo de irrigação. Dentro de uma área gigantesca igual essa aí. E detalhe, isso aqui é um recorte de uma imagem. Professor, mas a imagem lá do Google ela é colorida, bonitinha. Na verdade, nós vamos ver aqui, quando nós estudarmos o sensoriamento remoto, que as imagens elas sempre são assim, ó, cinzas. Mas na hora que você combina 3 imagens, você gera uma imagem colorida, né, em composição colorida, e aí você consegue visualizar melhor alguns objetos, algumas feições. Extremamente prático, né? Ou seja, monitoramento agrícola aí. Só ilustrando para vocês mais um exemplo. Inclusive, esse aí foi um trabalho feito aí na faculdade. É um trabalho dentro da microrregião, chamada de microrregião de Ceres, segundo a classificação política, ou o que vocês conhecem aí, né, da região do Vale do São Patrício. O que era o objetivo desse trabalho? Mapear as principais formas de uso e ocupação do solo entre 2005 e 2015. Já é um trabalho que já está antigo, né? Já passou 5 anos que ele foi feito, por exemplo. E outra coisa é identificar a expansão da cana. Eu estou vendo só um monte de cor. Mas na hora que você olha, por exemplo, aqui a legenda, na legenda ela está me descrevendo aí algumas informações, né? O que cada cor representa em termos de classes de uso do solo. Além disso, esse trabalho ele quantificou o quanto tem de uso em cada ano aí. E viu que mais mudou. O que visualmente a gente já vê aqui? Ó? Nesse segundo mapa aqui, ele é um mapa de 2015. Eu observo o amarelo expandindo em toda a região. E o amarelo é cana-de-açúcar, gente. Mostra o quanto a área plantada, aqui a gente não mediu produção, né? Só calculou a área plantada. Quanto a área plantada aumentou em 10 anos, por exemplo. E é totalmente justificável, é totalmente coerente com dados oficiais lá do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e dados do IBGE. Ou seja, olha o tamanho da área que eu mapeei. Tem aí Goianésia, tem região de Ceres, Jaraguá, uma série de municípios que fazem parte dessa região do Vale, que por um computador a gente conseguiu utilizar técnicas corretas e gerar informações. É o geoprocessamento, né? Isso aí. Né?
Então, se a gente tivesse que parar hoje aqui a nossa disciplina, eu queria que ficasse isso para vocês, né? Coletar dados que estejam associados à localização, e esses dados vão passar por tratamentos, né? Ou seja, por métodos e metodologias corretas, adequadas para cada situação, para gerar informação que vai subsidiar a minha tomada de decisão, né? Esse mapa aí já não é agricultura de precisão, né? É mais um planejamento ambiental, mas também extremamente útil aí, né? E o que nós temos? Trazendo para vocês aí já um conceito bem do geoprocessamento. Primeiro, uma pergunta, né? Como que eu vou representar aqui na tela do meu computador dados geográficos, né? Dados que estão associados à localização. Se eu peço aí para vocês agora, gente, sai aí no quintal da casa de vocês, coletem em 4 pontos diferentes a temperatura média do ar e qual é a localização desse ponto que você coletou a temperatura. Como que o meu computador ele vai entender a localização dos pontos que vocês acabaram de medir a temperatura? Então, meu computador precisa entender isso aí. E para isso, a gente precisa entender alguns conceitos. E, principalmente, gente, como que esses dados relacionam, né, entre o meu ambiente computacional e entre o meu ambiente do meu mundo real. Como assim? Como que a minha informação de temperatura, que eu acabei de dar o exemplo para vocês, pode ser entendida pelo meu computador, mas ao mesmo tempo, essa informação, quando eu levo ela de novo lá para o campo, pode ser entendida pela minha máquina e corresponda à realidade. Como, por exemplo, que um dado de resistência à penetração do solo é um dado real. Vai ser entendido pelo meu computador e eu vou trabalhar em cima desses dados e gerar uma informação que na hora que eu vou voltar lá para fazer a subsolagem, eu saiba onde fazer a subsolagem, por exemplo, do solo. Então eu tenho que estar trabalhando entre o que é real e o que é computacional. E aí não é porque é geoprocessamento, gente. É impensável profissionais da nossa área não dominarem informática. Não precisa ser um expert, aquele que faz programação, cria lá seus programinhas computacionais e tudo isso. Mas nós precisamos dominar a tecnologia de informática porque é um caminho sem volta. Hoje você utiliza a informática para praticamente tudo. Desde parte burocrática da fazenda, por exemplo, até mesmo nas nossas tomadas de decisões, nas nossas intervenções agronômicas. Diga-se passagem, os nossos mapas que eu mostrei aí de exemplo para vocês, né? Foram todos feitos dentro do ambiente computacional. Para fazer esse processo, nós temos que resolver um termo que parece estranho aí, que a gente chama de paradigmas. Para trabalhar geoprocessamento, nós temos que resolver os chamados paradigmas dos 4 universos. Ou, em outras palavras, nós precisamos resolver os problemas para transformar uma informação real em uma informação computacional e uma informação computacional em uma informação real de novo. O que eu preciso solucionar? 4 paradigmas, ou seja, 4 problemas. O primeiro paradigma é o meu universo do meu mundo real, em que eu preciso pensar uma forma de trazer uma informação real para o meu computador. Basicamente, isso aí é feito a partir da coleta de dados, a partir das geotecnologias. O segundo paradigma é o universo matemático. Não basta eu pegar um drone, sobrevoar lá o meu talhão e abrir essa imagem no meu computador. Eu preciso que a tecnologia que eu esteja utilizando, que o software que eu esteja utilizando, ele traduza essa informação que o meu drone gerou em algo que o meu computador vai entender. Porque senão vai ser, por exemplo, apenas uma imagem. Quando você pega
por exemplo, uma foto do celular de vocês e abre no computador, ou abre apenas ou no celular mesmo aí, ela é apenas uma imagem. Que o seu equipamento está lendo aquela imagem. Mas você não está gerando informação ali. Se você pega, por exemplo, a foto de uma folha, uma lavoura de tomate aqui, por exemplo, o primeiro que veio na minha cabeça, e você precisa determinar a área foliar daquela folha para determinar o índice de área foliar do talhão, porque o índice de área foliar está associado também à produtividade. Um outro exemplo. Como que uma foto que está com uma folha pode ser transformada em uma informação de área foliar? O programa que eu vou usar para isso precisa ter parâmetros para transformar uma informação para transformar um dado em informação, tá? E é isso que o universo matemático faz. A partir principalmente dos processos de programação, linguagem de programação, criam-se algoritmos para transformar uma informação do universo do mundo real em uma informação matemática. O computador, ele lê algoritmos, ele lê informações binárias lá, né? Mas nós não vamos trabalhar aqui no universo matemático, né? Nós não vamos trabalhar aqui com programação. Embora acho fantástico quem domina a programação aí, mas não vem ao caso. Uma vez que eu tenho algoritmos, né, que vão ler a informação, vão ler meus dados e transformar em informação, essas informações precisam ser representadas para que a gente consiga trabalhar isso aí. Basicamente, tudo que a gente trabalha dentro do geoprocessamento é representado em dois tipos de dados. Dados vetoriais e dados matriciais. Uma imagem, ela sempre vai ser matricial, porque ela sempre vai ser composta de pixels. Se você pega ali a foto do seu celular e dá um zoom aí, se conseguir no celular, por exemplo, até o máximo que consegue dar o zoom, vocês vão ver que a foto, na verdade, ela é quadriculada. Cada quadrícula lá da foto do seu celular é um pixel. Cada pixel é um dado. E cada dado desse aí compõe um dado matricial que a gente trabalha aí. A mesma coisa se aplica quando a gente trabalha lá com o sensoriamento remoto, com os drones. Cada foto que você tira, ela é composta por pixels. E esses pixels vão gerar dados que vão ser transformados em informação. Isso é dado matricial. O dado vetorial, na prática a gente consegue entender isso melhor, mas esse é um conceito que a gente não pode deixar de passar. O dado vetorial ele é composto por uma estrutura de arquivos na forma de pontos, linhas e polígonos. E aí, creio eu que todo mundo aqui já mandou, já recebeu um e-mail aí de uma tarefa, de alguma coisa com anexo. Todo anexo que você recebe, se você recebe um e-mail lá de uma atividade no Word, esse anexo ele vai estar com uma extensão de arquivo, que é uma extensão .doc, se for o Office, né? Ou .docx. Essa extensão desse arquivo é a forma pelo qual as propriedades daquele arquivo vão ser lidas pelo seu programa aí no computador. O geoprocessamento é a mesma coisa. Os arquivos vetoriais e arquivos matriciais, eles têm extensões que vão estar associados à forma pelo qual o meu programa vai ler esses arquivos e as propriedades daquele arquivo que foi coletado num universo real, que foi transformado a partir de algoritmos em uma informação computacional e que foi representado aí na forma matricial ou vetorial para que, enfim, seja implementado, ou seja, seja processado e aplicado as técnicas corretas aí. Eu sei que é um conceito um pouco, parece vago, mas é isso que a gente faz quando você trabalha com qualquer coisa, não só o geoprocessamento, dentro de um computador. Se eu mando para vocês um arquivo em PDF agora, lá no nosso grupo, eu peguei um arquivo que contém informações, como por exemplo orientações. Eu peguei orientações reais
que foram transformadas em um arquivo digital, ou seja, ela foi implementada para um arquivo no formato em PDF, ou seja, além de ser transformado em forma digital, eu representei isso numa extensão em PDF, que foi implementada pelo leitor de PDF aí de vocês, um Adobe, um Fox Reader ou qualquer outro software que vai fazer a leitura desse arquivo. Essa é a ideia dos 4 paradigmas aí, tá? A definição de tudo isso que eu falei para vocês, né? É uma definição bem formal, inclusive se vocês abrirem ou qualquer livro vai estar falando dessa forma aí, mas se vocês entenderam como funciona, não precisa decorar, né, o que é cada definição. Universo do mundo real, as entidades que devem ser modeladas, o universo matemáticas, definições que devem ser representadas, o universo de representação está associado às entidades que são mapeadas e representadas, né? E o universo de implementação, como que vai ser implementado isso aí, né? Em específico, não esqueçam que dentro do universo de representação, nós temos representação de dados na forma vetorial e na forma matricial. Tudo que a gente trabalhar aqui, todo mapa que a gente for trabalhar, ele vai gerar uma informação vetorial ou matricial, ou vetorial e matricial. Aquela dúvida lá, aquele questionamento que eu fiz para vocês no começo da aula, como que a minha máquina sabe exatamente onde ela deve passar aqui na linha de plantio, por exemplo? Como que minha máquina sabe exatamente o quanto que ela tem que aplicar de correção de calcário ali no início, né, do meu planejamento ali da minha lavoura? Porque você insere um arquivo lá na máquina, ou vetorial ou matricial, na maioria das vezes um arquivo vetorial em formato em shape, que está associado com a localização do seu talhão e, além da localização, com o que ele precisa fazer nessa localização. Então eu tenho lá um arquivo de pontos, linhas ou polígonos com essas informações, ou eu também posso ter imagens em que cada quadradinho desse aqui, eu tenho, por exemplo, uma dose de nitrogênio. Cada quadradinho desse aí, eu tenho uma dose de um herbicida, de um pesticida que precisa ser aplicado, que são as nossas representações, né? Aí, gerais, né? Ou gerais, não, desculpa. Representações vetoriais e as nossas representações matriciais. Então, se eu pergunto para vocês qual é o formato de dados que o geoprocessamento utiliza para representar os dados que foram coletados, né, no campo, por exemplo. Os formatos de dados são vetoriais e matriciais aí, né? Vamos entender isso aqui. O formato matricial, ele pode ser apresentado na forma de pontos. O jeito mais fácil de entender um arquivo vetorial na forma de pontos. Se eu for lá em campo, coletou a coordenada de um ponto em que você fez uma amostra de solo. Esse ponto, ele é um arquivo só daquele lugar que você fez a amostra. Então, ele é um arquivo de ponto. Parece até óbvio, né? É um ponto porque eu coletei apenas em um ponto a informação. Mas é isso mesmo. Mas nesse ponto eu tenho as coordenadas e eu tenho lá a amostra de solo. Agora, por outro lado, você precisa medir a extensão de um rio, ou precisa medir a largura, a extensão de uma estrada que vai passar, por exemplo, uma estrada por uma determinada propriedade, e por essa estrada você precisa desapropriar a área daquela fazenda porque vai servir a um bem comum, né? Uma rodovia, uma estrada que vai cortar. A estrada, você vai seguir lá por diversos pontos para delimitar a estrada, mas você vai formar ao longo da estrada o que? Um caminho. Um caminho, ele é representado dentro dos softwares de geoprocessamento na forma de uma linha. E já o polígono, ele vai representar uma área, né? Um local delimitado aí que você precisa estar trabalhando. São todos arquivos vetoriais de diferentes extensões aí,
como extensão Shape, como extensão de vetor e outra extensão KML, que são extensão que é lida lá pelo Google Earth. Dependendo do programa, a extensão vai ser diferente, porém todas são representadas na forma de pontos, linhas e polígonos, né? Só que nós temos também a representação matricial, lembra? Já na representação matricial, eu tenho aqui um determinado local que eu estou analisando na minha imagem, que eu ampliei. Essa imagenzinha aqui, inclusive da internet, ela é fantástica para a gente entender isso. Cada pixel desse aqui, vamos falar que é o pixel daquela área que eu mostrei para vocês com pivô. Cada quadradinho desses aí que vocês estão vendo representa uma área mínima que você está analisando. Se for aquela área do pivô, cada pixel desse aqui tem um tamanho de 30 metros. Se você está trabalhando lá com um drone, por exemplo, com um Vant, o tamanho do pixel vai depender da altitude, da altura do seu voo, por exemplo. E aí você tem que fazer o planejamento de voo. A depender da altitude, você vai ter pixels de diferentes tamanhos, né, que vai te ajudar a detalhar mais ou menos as informações da área que você sobrevoou. Mas a grande diferença do arquivo matricial para o arquivo vetorial é que o arquivo matricial ele sempre vai ter essa estrutura de pixel. As informações elas são registradas pixel a pixel, e não ponto a ponto, e não linha a linha, e não polígono a polígono. Dentro de um pixel, eu posso gerar polígonos, né? Eu posso delimitar esses pixels aqui e gerar polígonos, por exemplo. Posso gerar pontos. Mas, entretanto, aqui eu estou trabalhando com imagem. Com arquivos vetoriais, eu estou trabalhando com arquivos na forma de pontos, linhas e polígonos, tá bom? Acho que a próxima imagem ajuda a entender isso. Aqui são arquivos de imagens, então, isso aqui é uma imagem de um satélite também, um chamado modelo digital de elevação, em que você tem pixel a pixel as informações de altitude a cada 30 metros no terreno, sabe os locais mais altos, os locais mais baixos, e esses dados de altitude geram informações de declividade. Esses dados de altitude geram informações de curva de nível, por exemplo. Essa imagem pode ser interpretada e gerar informações, mapas de uso do solo, igual aquele que eu mostrei para vocês, que nós vimos aí anteriormente. Para vocês verem a diferença. Então eu tenho aqui pontos, diferentes pontos, que podem sim ser representados na forma de pixels. Mas pode ser que o ponto que você coletou, por exemplo, lá uma amostra de solo, esse ponto ele não tenha nem 10 metros. Um raio que você fez a coleta foi um raio de 5 metros, por exemplo. Mas na hora que você transforma esse ponto em um pixel, você vai pegar toda a informação que está nesse ponto ou em pontos próximos e transformar em uma única informação representada em um único pixel. E aí eu tenho pontos e arquivos matriciais. Eu tenho linhas e arquivos matriciais representando o mesmo local. Eu tenho polígonos e arquivos matriciais representando o mesmo local. Até aproveitando aqui, eu estou falando aqui de raster. O arquivo raster, gente, é um termo que a gente usa para falar sobre arquivos também matriciais. É um formato de arquivo chamado raster que é matricial. O arquivo vetor também talvez pode aparecer para vocês um termo, talvez alguns até familiarizados com isso, chamado de shape. O shape é um arquivo computacional, como, por exemplo, o PDF que eu dei exemplo para vocês, um arquivo digital, que tem informações na forma vetorial. O raster é um arquivo matricial que tem informações pixel a pixel, ou seja, na forma matricial aí, né? Gente,
alguma dúvida com relação a isso aí? Isso tem que ficar bem claro, porque nas próximas aulas, da agora para frente, vai sempre surgir esses termos para vocês. Um arquivo vetorial e um arquivo matricial. E vocês precisam associar isso. Arquivo vetorial, pontos, linhas e polígonos. E arquivo matricial, para vocês não esquecerem, para vocês lembrarem sempre, é imagem. Toda imagem é arquivo matricial. E arquivos vetoriais tem diversos aí, né, extensões que a gente trabalha. Alguma pergunta? Ok? Eu vou disponibilizar todos os slides para vocês. Até aproveitando, gente, vocês estão com acesso ao Liceu também? Estão, não estão? Vocês preferem que os slides sejam postados no Liceu ou no AVA? Porque eu estava pensando aqui como que eu ia postar esses slides para vocês. Porque no AVA eu tenho que criar um campo lá para postar. E aí, se vocês preferirem, eu posto no Liceu. Só o PDF aí, né? Todo mundo já está acostumado com o Liceu, né? Então acho que eu vou tentar postar lá para vocês. É isso que eu... Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma estudada lá no AVA para tentar disponibilizar esses slides da melhor maneira para vocês. Porque não adianta também eu postar e vocês não conseguirem encontrar ele lá. E aí eu explico para vocês depois onde que tá, né? Tá bom? E aí a gravação também eu tô gravando, né? Então vocês conseguem consultar o vídeo sempre também. Pessoal, então se agora a gente sabe que o geoprocessamento ele vai processar os dados para gerar informações e que esses dados eles são sempre apresentados para nós na forma de arquivos vetoriais ou matriciais, onde que eu faço todo esse processo? Todo esse processo é feito dentro de um sistema que a gente chama de Sistema de Informações Geográficas. O famoso SIG aí, né? Diego, eu vou deixar você mudo aí que tá saindo aqui o som, tá? O SIG, como é conhecido aí, né, do português Sistema de Informações Geográficas, ou do inglês GIS, Geographic Information System, né, que também pode aparecer aí dependendo do que vocês encontrarem na internet ou nos livros, ele é um sistema, ele não é até um erro. Normalmente o pessoal pensa que o SIG ele é apenas o programa que eu vou utilizar para estar trabalhando esses dados, né? Para estar trabalhando, para estar processando os dados aí que eu preciso. Na verdade, ele é um sistema. A ideia do SIG é coletar informações. Então, quando eu digo aqui coletar informações, é justamente buscar os dados que já são georreferenciados. O SIG ele vai armazenar essas informações, seja na memória interna do SIG que você está utilizando, seja aí na memória do seu computador, seja na forma de bancos de dados. Eu não vou me aprofundar aqui com vocês nessa questão de banco de dados, mas a vantagem de você utilizar banco de dados é reduzir espaço para armazenamento de informações. Para entender isso aí, eu gosto sempre de dar um exemplo que é uma experiência minha. No meu mestrado, eu trabalhei geoprocessamento. Eu estudei o risco à ocorrência de incêndios aqui para o estado de Goiás. Eu precisei fazer um monitoramento e um mapeamento do estado de Goiás inteiro, utilizando imagens de satélites. Para vocês terem noção, cada imagem que eu utilizava dava ali mais ou menos 1 GB. Para recobrir o estado de Goiás, nós precisávamos, se não me falha a memória, 29 imagens. Acima de 20, para não ter perigo de errar aqui. Só para armazenar as imagens que eu baixei, por exemplo, de um único período, vamos jogar redondo 20 GB. Eu monitorei durante todo o período da seca, esse período que a gente está aqui agora, né?
período de agosto, junho, julho, agosto, setembro e início de outubro. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses. Só para armazenar minhas imagens, 100 gigas. Depois que eu processei as minhas imagens, isso se transformou em algo ali de mais de 300 gigas aí. Ou seja, eu preciso de espaço para armazenar as minhas informações. Na hora que eu uso essa ideia de banco de dados, eu vou até disponibilizar um material depois para quem quiser aprofundar um pouquinho nesse assunto. Você reduz o espaço de armazenamento, porque você funciona no banco de dados como uma espécie de compressão dos seus arquivos e trabalha para que esses arquivos ocupem menos espaço possível, né? Você consegue recuperar os dados, então a recuperação dos dados dentro de um SIG é justamente você conseguir buscar essas informações sempre que precisar. É o que a gente falou no começo, né, da agricultura digital também. Você coleta toda e qualquer informação para subsidiar a sua tomada de decisão. Mas se você coletou, por exemplo, informação de a capacidade operacional, por exemplo, do desempenho de uma máquina há 3 meses atrás, para você recuperar essa informação, ela tem que estar digitalizada, ela tem que estar informatizada para que você recupere isso fácil. Porque na forma de papel, você vai perder muito tempo para fazer isso aí, né? Você tem a manipulação dessas informações, ou seja, você vai manipular, tratar e analisar todos os dados, né? Você vai visualizar isso aqui e vai analisar todas as informações que você trabalhou. Essa figurinha aqui do lado, ela é bem legal para entender isso. Olha lá. Eu tenho o meu mundo real, que na hora que eu vou usar o geoprocessamento para gerar informação do meu mundo real, eu tenho informações de uso do solo, que eu obtive a partir de imagens, ou seja, um arquivo raster matricial. Eu tenho informações de altitude do terreno, que eu obtive a partir de imagens também, arquivo raster. Eu tenho parcelas aqui, ó, eu delimitei zonas aqui homogêneas dentro desse local. Parcelas de quê? Não sei, poderia ser parcelas de vegetação nativa, parcelas de áreas desmatadas, parcelas de áreas de agricultura. Por exemplo, eu delimitei diferentes parcelas, né? Diferentes talhões, por exemplo. É um arquivo vetorial, eu gerei um polígono para delimitar isso aqui. Eu também tenho um arquivo que eu fiz, o levantamento de todas as ruas aqui desse local. Um arquivo vetorial, né? Um caminho que eu fiz. E fiz um levantamento de potenciais clientes, ou seja, eu determinei a localização de cada cliente meu aí. Cada cliente ele vai receber uma localização, ele mora em um local, ou seja, cada cliente é um ponto. Então é um arquivo vetorial. Tudo isso aqui é sobreposto e é analisado ao mesmo tempo. E você só consegue fazer isso dentro do geoprocessamento, gente. Porque no geoprocessamento você sobrepõe informações das mais diferentes áreas justamente para tomar decisões diferentes aí, né? Por isso que no SIG nós estamos trabalhando aí com informações espacialmente referenciadas aí a um sistema de coordenadas conhecidos. Que deve ser referenciado, eu já falei para vocês, tanto que eu não paro de falar isso, né? Que tudo tem que ter localização, tudo tem que ser informação georreferenciada. Mas agora a gente aprofundou um pouquinho mais nessa definição. Eles precisam ser referenciados a um sistema de coordenadas. Próxima aula a gente vai falar sobre isso, o que é coordenada, como ler as coordenadas aí. Então, o que é o SIG? O SIG, ele trabalha com informações geográficas e com informações descritivas. A minha informação geográfica é a minha localização, é onde as coisas estão. É bem genérico mesmo essa definição, mas vamos pegar um exemplo nosso para entender. Onde eu tenho uma mancha de solo, onde eu tenho uma falha de plantio, onde eu tenho um ataque de pragas,
onde eu tenho baixa produtividade no meu talhão? Eu comecei todas elas com a mesma pergunta, né? Onde? O onde está associado à minha localização, que é uma informação geográfica. A informação descritiva já é a variável que eu estou analisando, gente. E aí, vamos pegar os mesmos exemplos, né? Onde que eu tenho uma mancha de solo? O que eu estou avaliando? É a mancha de solo. Mas não só a mancha, eu estou avaliando a mancha de solo em um local específico. A mancha de solo é uma variável, é uma informação descritiva. Onde tem um ataque de pragas ali na minha lavoura? Esse ataque de pragas, essas pragas aí que eu identifiquei, que eu classifiquei, é a variável que eu estou analisando. Então é a minha informação descritiva. Onde que eu tenho baixa e elevada produtividade no meu talhão? A produtividade é a minha informação descritiva, a variável que eu estou analisando. Já a localização é a minha informação geográfica aí, tá? Lembrem sempre disso aí também, tá? Gente, qualquer dúvida podem interromper, tá? Por isso que eu falei para vocês que o SIG ele não é simplesmente um programa. O SIG ele é composto pelos programas, né? O software, que é o que vai processar os meus dados. Ele é composto por hardware. É importante ter bons hardwares, né? Bons equipamentos, para que o seu processamento ele seja feito aí de maneira rápida, de maneira hábil aí, né? De nada adianta você querer fazer um processamento do Brasil se o seu computador, o processador aí do seu computador, por exemplo, ele não vai ter essa capacidade de processamento. Você até faz, mas você vai demorar aí alguns dias, talvez até meses. Aprendi isso na raça também, do mesmo exemplo que eu dei para vocês lá do meu mestrado, que eu precisei de um espaço gigantesco para armazenar meus dados, porque eu não sabia trabalhar com banco de dados. Eu também tenho uma experiência que eu aprendi errando. Em vez de processar partes do estado de Goiás, tem um processo que a gente faz, uma técnica, quando você tem várias imagens, que chama mosaico, em que você junta todas as imagens e forma uma única imagem. O espertão aqui pensou que fazer o mosaico e mandar meu computador processar tudo de uma vez seria melhor. Resumo da ópera. Perdi 5 dias praticamente de trabalho, que eu não podia mexer com o computador para nada. E no final das contas ainda deu erro o meu trabalho, porque como estava trabalhando no limite do processamento da minha máquina, teve algumas informações que não conseguiram ser processadas e gerou erro no final. Perda de tempo, né? Ninguém me avisou que eu podia, em vez de juntar, separar a minha área em partes bem menores e fazer isso aí em um dia, talvez, ou até menos, né? Em vez de juntar tudo, em vez de juntar 20 imagens, por exemplo, eu divido a 20 imagens em 60. Que aí o meu equipamento ele consegue processar isso aí. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Para trabalhar bem geoprocessamento é importante ter uma máquina aí que tenha boa capacidade de processamento, de armazenamento, uma boa capacidade gráfica. Não que outras não tenham, as que não têm não vão fazer. Vão fazer, mas num tempo maior aí, né? Obviamente, eu não faço nada, eu não faço geoprocessamento sem dados. Então, eu preciso de dados que sejam georreferenciados. Vou pular recursos humanos. Eu preciso aplicar a metodologia adequada ao meu objetivo. E aí, essa metodologia, gente, ela vai depender do meu objetivo mesmo. Então, se eu quero fazer um estudo de evapotranspiração para irrigação, eu preciso saber o que é evapotranspiração, eu preciso saber como calcular evapotranspiração para que eu utilize a metodologia correta. Senão eu vou ter só dados, eu não vou ter só ruído, eu não vou gerar informação. Se eu preciso fazer uma recomendação de adubação lá nitrogenada, igual eu mostrei para vocês hoje, eu preciso entender de fertilidade de solo. Porque de nada adianta você ter dados de análise de solo lá de 50 pontos dentro do seu talhão, se você não sabe
interpretar esses dados. Então é até importante, normalmente nós utilizamos o geoprocessamento e o SIG, as ferramentas do Sistema de Informação Geográfica, justamente como uma ferramenta. São essas ferramentas que vão me auxiliar para gerar informações que vão me auxiliar nas minhas tomadas de decisões. Por último aqui, nós temos os recursos humanos, né? Dentro dos recursos humanos é conceitual, mas é basicamente os grupos de trabalhos dentro de um SIG. Nós temos basicamente 3 grupos: grupo da geomática, grupo dos usuários gerais e grupo dos usuários temáticos. Grupo que a gente classifica como grupo de geomática desenvolvem novas ferramentas para os meus programas, para os meus softwares. Grupos de usuários temáticos utilizam essas ferramentas para atender um objetivo, para desenvolver trabalhos específicos. Eu me considero um grupo inserido dentro do grupo da temático, de usuários temáticos. Eu vou utilizar o programa, como por exemplo o ArcGIS, que é um programa que eu uso bastante, para gerar mapas de uso do solo, para gerar mapas de taxa variável, para gerar mapas de evapotranspiração, ou seja, eu uso as ferramentas para gerar resultados. Por isso, considerado um usuário temático. Grupo dos usuários gerais é o que eu acredito que a maior parte de vocês se enquadram hoje. Utilizam as ferramentas sem conhecimento, né? Na verdade, não sabem explorar as ferramentas de forma apropriada. Se eu peço para todo mundo aí, gente, entra no Google Maps aí e marquem para mim a localização da casa de vocês e me mandem esse marcador. Talvez alguns vão conseguir fazer isso, talvez alguns vão quebrar a cabeça, talvez alguns nunca entraram no Google Maps. Google Earth, melhor dizendo. Ou seja, usuários gerais têm pouco ou quase nenhum conhecimento sobre o nosso assunto aí, tá? Vendo que nosso tempo aqui já está encerrando, então não vou aprofundar nisso aqui agora. Vamos só fechar para me mostrar para vocês aqui a questão dos softwares e dos dados, né? Os dados são georreferenciados. Professor, não aguento você falar mais isso, mas eu ainda vou falar bastante. Eles são georreferenciados porque eles são acompanhados das suas coordenadas aí. E que tipo de dados que nós temos? Agora a gente já sabe que todo dado que eu trabalho para o geoprocessamento é dado vetorial, ou é um dado, ou são dados, né, matricial. Com o tempo, vocês vão se acostumando com esses termos, inclusive a identificar o que é o que. Se eu falo para vocês que essas 2 imagens aí que vocês estão vendo aí agora são imagens, você já sabe que então é um arquivo matricial, né? Porque esse é formado por imagens, é formado por pixels aí. Se eu falo para vocês que eu vou delimitar essa área de vegetação aqui, essa delimitação que eu fiz, ela foi feita a partir de um polígono. E um polígono é um arquivo vetorial. Ou se eu falo para vocês que eu vou usar essa imagem para planejar pontos pelo qual eu preciso fazer amostragens de solo, mais ou menos nessa região aqui, ó. Porque é uma região que passou por uma queimada e eu preciso avaliar, por exemplo, a questão lá dos micro-organismos, né? Microbiologia que vocês estudam lá com o professor Jadson. Só que eu não vou simplesmente ir lá e analisar, né, a microbiologia do solo. Eu vou, antes de qualquer coisa, determinar um ponto pelo qual eu vou pegar a coordenada para depois fazer essa avaliação, essa análise microbiológica na forma de um mapa. Esses pontos que eu coletei é um arquivo vetorial. Então a gente já começa aí a entender um pouquinho essas diferenças, né? Para alguns que estão mais familiarizados, são 2 imagens de Brasília, né?
Então você tem aqui o plano piloto, né, asa norte, asa sul aí. Tem aí o lago, né, Lago Paranoá. Tem aqui o estádio Mané Garrincha, esse pontinho branco que vocês estão vendo aí. É uma imagem que foi feita em 2013 pelo satélite Landsat, aquele satélite que eu comentei para vocês, lá da imagem dos pivôs. Aquela imagem estava em cinza. Essa aqui, ela está colorida. Por quê? Eu combinei 3 imagens para fazer composição colorida e aí identificar padrões aqui. Do outro lado, é para vocês verem a diferença. Primeiro, de escala, as duas imagens ela tem a mesma resolução. O menor objeto que você consegue identificar nessa imagem de 2013 é de 30 metros. O menor objeto que você consegue identificar nessa imagem de 2000 também é de 30 metros. Mas por que aqui aparentemente está mais detalhado do que o outro? Primeiro, a escala. Quando a gente entrar na parte de cartografia, vocês vão ver a importância da escala, que vai ajudar a gente a interpretar melhor as informações. Segundo, a tecnologia. E essa imagem de 2013 é de um satélite que começou a estar operacional em 2013. Então a tecnologia embarcada nele é muito mais alta. Esse segundo, esse tal de Cibers aí, é tecnologia nossa, gente. É um satélite sino-brasileiro, ou seja, uma parceria entre Brasil e China, para monitoramento de recursos naturais. Essa imagem é de 2000, mas até antes, agora eu não me recordo para falar com vocês com exatidão, tem imagens do Cibers gratuitas. O Landsat tem imagens desde 1960 e pouco, mas o Landsat 1, 2, 3, 4, eles foram continuando os outros programas. Mas são imagens aqui a cada 16 dias, aqui a cada 26 dias, totalmente gratuitas. E quando você combina diferentes imagens de diferentes programas espaciais, você consegue gerar uma janela aí de monitoramento até menor, a cada 10 dias. Inclusive, hoje você já tem satélite com imagens a cada 10, 5 dias gratuitas aí, sem precisar combinar. Bem interessante, olha lá, só ampliando para vocês verem, né, a imagem. Parece um monte de ruído, mas a gente começa a identificar padrões, né? Coloração mais verde aqui indica a vegetação nativa. As áreas em vermelho deveria estar com coloração verde, mas indicam áreas desmatadas. A mistura de cores que eu fiz aqui justamente visa isso, destacar áreas desmatadas. Dependendo da composição de cores que você usa, você consegue identificar sólidos em suspensão, né, talvez contaminação de água, e aí a água apresenta não essa cor escura, e aí cores mais amarronzadas, mais avermelhadas também, possíveis sedimentos que tem na água aí, que são todos padrões de interpretação que a gente vai começar a ter, quando a gente falar principalmente aí do sensoriamento remoto, né? A outra imagem mostrando para vocês do mesmo local, só que do ano 2000, né, mostrando aí alguns padrões, outra composição de cores aí, né? E para a gente fechar, só quero falar com vocês aí sobre os softwares, né, que são os programas que vão coletar, armazenar e processar e analisar dados. Tem uma série de programas, gente. O que, por exemplo, eu mais utilizo, isso porque a gente acaba se acomodando, né? Eu aprendi lá na minha graduação a trabalhar com ArcGIS. É um programa gratuito, poderosíssimo, para geração de mapas de informações georreferenciadas. O ArcGIS, desculpa, ele não é gratuito, ele é pago. Que você tem a licença e você consegue fazer uma série de trabalhos. Principal concorrente do ArcGIS, o QGIS. Ele é totalmente gratuito e faz tudo que o ArcGIS faz, por exemplo, né? Alguns dizem que é até mais simples, né? Porque ele já tem em português, por exemplo, e faz aí toda a parte de elaboração de mapas. O Spring é um programa para processamento de imagens de satélites, é nosso, o Spring é brasileiro. Ele é específico para processamento de imagens de satélites e é gratuito. O Envy é pago,
mas é o principal programa que tem para processamento de imagens de satélites. E o Global Mapper, né, ele corre mais aí de lado, mas ele também é um programa para elaboração de mapa, processamento de dados vetoriais e matriciais, assim como o ArcGIS e o QGIS. O que eu quero que fique para vocês com relação aos softwares não é o nome. Eu não quero que vocês falem para mim o nome de softwares. Eu quero que vocês lembrem disso aqui, ó, que todo software ele é gratuito, ou seja, de código aberto, ou ele é pago, de código fechado. O de código aberto, os gratuitos, você tem aí toda uma comunidade trabalhando para desenvolver novas ferramentas, que é o grupo da Geomática que eu comentei com vocês, todos gerando novas rotinas e novas ferramentas. Os softwares pagos eles já são mais fechados, alguns até aceitam alguns tipos de programações, mas são bem mais fechados com relação a isso, por isso é pago, né? Você tem grupos de pessoas específicas que vão desenvolver essas ferramentas aí.